Olá, boa tarde, bom dia, boa noite aí para quem estiver nos assistindo. Eu estou aqui hoje com o nosso colega da Rede Federal, professor Luciano de Oliveira Toledo, que é atual pró-reitor de Desenvolvimento Institucional do Instituto Federal do Espírito Santo. E a presença dele nessa conversa é sobre a nossa Semana do Planejamento, né, que acontece aqui no IFSC de 20 a 24 de setembro, e a gente está aí disponibilizando alguns conteúdos sobre esse assunto. Professor Luciano, muito obrigado por aceitar fazer parte dessa nossa conversa. Nós temos um projeto chamado Compartilhando Saberes, né? Provavelmente você será convidado aí para outro assunto, aí, já que a gente tem muitos assuntos em comum, né, por conta da similaridade da reitoria e a própria rede de essa identidade. Gostaria que você sentisse acolhido e agradecido. Agradecemos muito já a tua participação. E gostaria de começar perguntando para você, na tua opinião, qual a importância do ato de planejar para uma instituição? Bom, Jesué, querido amigo Jesué, boa tarde para você, bom dia, boa noite para quem estiver assistindo em outros horários. Uma alegria estar sempre participando de qualquer coisa do IFSC, porque é uma instituição que eu admiro, respeito, me espelho, vivo procurando como referência para fazer as coisas aqui no Instituto Federal do Espírito Santo, então estar com vocês é sempre uma alegria. Planejar é fundamental. Numa instituição como a nossa, que tem uma entrega institucional de valor muito importante para a sociedade, mais ainda, os recursos são sempre escassos, ainda que na bonança precisam ser bem empregados, e o planejamento ele vai nos ajudar muito a otimizar resultados com o menor esforço de recursos. Eu gosto de resumir basicamente nisso. A melhor forma de se utilizar recursos, maximizando o resultado, é fazendo um bom planejamento. Que show! Eu quero dizer que a recíproca é verdadeira. A gente sempre consulta o site do Instituto Federal do Espírito Santo para descobrir novidades. Eu acho que, aliás, essa é uma característica da rede federal, que ela permite essa gestão do conhecimento, né, que a gente possa sempre aí estar se espelhando um no outro e juntos trabalharmos de forma mais articulada e mais fortes, né? Eu gostaria de fazer outra pergunta para você. Você deve ter aí também quantos campos você está aí hoje no Espírito Santo, para eu não falar besteira agora? Nós temos 22 campi, e recentemente recebemos aqui uma boa notícia da criação de mais um campus no IFES, que vai ser em Presidente Kennedy, ainda não está criado. Uma unidade nova chegando aqui no estado do Espírito Santo, justamente na micro-região que a gente ainda não tinha nenhuma unidade física, a única. Agora estaremos em todo o estado, efetivamente. Que ótimo. Nós temos aí uma estrutura de quantidade de campos muito parecida, né? Nós temos 22 campos, sendo 21 campos, um campus avançado e um centro de formação e referência AD, a reitoria, né? Temos muitas similaridades. E eu pergunto para você, nesse relacionamento da reitoria com os campos, sempre tem essa questão do PDI, do planejamento estratégico institucional, e tem o planejamento do campus. Como é que você observa no Espírito Santo a realização do planejamento em nível de campus? É impossível se trabalhar as atividades nos campi desconectado do instrumento de planejamento maior e mais importante, que é o PDI. Então, acho que o ponto de partida para o planejamento do campus deve ser o PDI. Aqui, como em toda a rede, a gente tem a oportunidade de conhecer o modelo de gestão de vários institutos federais, são muito similares, mas tem nuances, né? E a gente observa que há sempre um esforço de tentar trazer o dia a dia dos resultados institucionais em cada unidade, mas cada vez mais aproximado para aquilo que está preconizado no PDI. Nem sempre é fácil. Nem sempre é simples. A gente, às vezes, tem barreiras, porque, às vezes, a comunicação não flui bem, então a comunicação é um desafio, né? Às vezes, as pessoas não compreendem adequadamente a estratégia institucional, que está contida no PDI, então tem também um problema de entendimento, muitas vezes. Há questões de pessoas que estão participando da gestão muito recente, com a expansão da rede, você acabou incluindo em cargos de gestão pessoas sem muita experiência e sem muita condição de fazer
o adequado processo de formação de gestores. Então, tem assim, uma variedade de fatores que influenciam sobre isso. Aqui no IFES, a gente gosta de fazer um processo de atualização anual do PDI, vinculado a um processo de capacitação de gestores. Então, há sempre um treinamento de liderança. Normalmente, esses treinamentos de liderança versam mais sobre conteúdos de soft skills, ou seja, a gente procura, de uma maneira formal, desenvolver competências emocionais nas nossas lideranças, nos nossos gestores, para melhorar resultados nos campos que são mais difíceis da atuação do gestor, que é na mediação de conflitos, na solução de problemas complexos, na organização do trabalho em equipe, e por aí vai. Né? E aí, sempre que tem uma atividade de formação, a gente inicia com uma etapa de atualização da estratégia institucional, sempre campus a campus, repassando todos os indicadores e redefinindo, quando é necessário, as metas para aquele ano. E aí, com isso, a gente consegue estar sempre revisitando a estratégia ano a ano, associado a um movimento de ganho, né, de enrobustecimento, vamos dizer assim, das ferramentas de gestão para as nossas lideranças. É o jeito que a gente faz, mas assim, tem outras formas, muitas, talvez até melhores, que as outras instituições da rede fazem. Então, assim, cada uma tem que buscar o seu melhor modelo, né, Jesus? Perfeito, Luciano. Na verdade, aqui nos campos, tem diretores com vários níveis de maturidade de gestão, né? Alguns estão em segundo mandato, outros estão iniciando, alguns são da área de administração, já têm experiência anterior, outros não, né? E às vezes a gente vê sempre experiências exitosas, né? A gente sempre gosta de dar luz a essas boas práticas e compartilhar, né? Você conhece aí, no seu instituto, uma boa prática de planejamento executado no campus, que você diz, poxa, aqui é legal, eu acho que os outros campos deveriam fazer igual? Você observa esse tipo de situação também aí no Espírito Santo? Tem sim. Olha, quando a gente iniciou o mandato em 2017, finalzinho de 2017, a gente implementou no IFES de uma maneira mais formal e com metodologia a reitoria itinerante. A nossa reitoria itinerante aqui, ela foi pensada metodologicamente. Então, resumindo, a gente lançava uma pessoa com um mês de antecedência da reunião, essa pessoa ia ao campus, se reunia com as lideranças estudantis e com os servidores, e fazia, por meio de brainstorming, o levantamento de demandas, o que aqueles segmentos querem que a reitoria ajude ou colabore para melhorar, em qualquer área. O choro é livre, pode dizer qualquer coisa. E naquele brainstorming tinha um processo de priorização que fazia com que cada segmento escolhia 5 pautas prioritárias. E depois, quando a reitoria itinerante chegava com o reitor, todos os pró-reitores, a equipe, a gente discutia essas pautas uma a uma e trabalhava junto com o campus a metodologia de alcançar cada uma dessas pautas. Pois bem, vários campi resolveram implementar esse mesmo modelo de reitoria itinerante dentro do campus, fazendo para cada setor ou para cada coordenadoria de curso, para cada área, também um movimento de queremos ouvir você, o que vocês, esse coletivo aqui, gostaria que a gestão fizesse. Levantava essas pautas, traçavam prioridades e trabalhavam aquelas prioridades como elementos a serem alcançados pela gestão. Nós conseguimos concluir a reitoria itinerante da reitoria com 86% de solução para as pautas que foram levantadas. E nos campi também a coisa ficou em torno disso, cada campus que fez esse mesmo movimento
também alcançou alto desempenho aí nas resolutividades das pautas que foram levantadas. Eu acho que esse é um bom movimento, porque ele é um movimento baseado no diálogo, ele é legítimo, ele legitima a voz e a vontade das pessoas, incluindo os estudantes, que eu acho que é muito importante, e dá para a gente ferramenta de gestão, o norte para que a gestão atue, no sentido de colaborar para aquilo que é o que o coletivo realmente deseja. Excelente iniciativa, Luciano. Uma pergunta, vocês conseguem aí, em nível de campus, envolver a sociedade civil organizada por meio das suas secretarias de educação, desenvolvimento, ou mesmo associações comerciais e industriais? Isso é prática comum nos campos de vocês? Sim, mas varia de campus a campus. É claro que há perfis de gestão que são mais para fora, mais empreendedores. Há perfis de gestão que são mais internos. Isso decorre também do histórico de formação daquele determinado campus. Às vezes, você tem questões muito enraizadas num determinado campus que requerem mais a atenção da gestão para resolver esses problemas internos e ela acaba não conseguindo avançar. Mas tem boas experiências, eu acho que começa pela formação dos conselhos de gestão, todos eles têm representação externa, né, nos campi. Então, isso é uma maneira de a gente, né, trazer a sociedade civil, inclusive formalmente, para dentro do IFES para discutir os nossos problemas, e a gente está sempre também participando dos conselhos e tal. Mas tem um movimento que eu acho que ele é mais, digamos, efetivo, que é aquele em que o IFES voluntariamente vai até ao gestor público local, agenda uma reunião, leva uma equipe, apresenta o campus. Nossas competências são essas, né? A gente tem condições de resolver problemas nesse campo. Se for no outro campo, aqui a gente não consegue, mas talvez a gente consiga mobilizar o campus tal, que tem essa competência. Então, alguns campi têm feito esse trabalho, nós estamos aqui com 22, indo para 23 campi, eu diria para ti que pelo menos uns 7 a 8 campos fazem esse trabalho consistentemente, porque já atingiram um nível de maturidade na gestão e conseguem se organizar para fazer esse trabalho, né? É engraçado que isso acontece naturalmente. A gente tem uma agenda institucional que estimula parcerias com o setor produtivo, com a organização civil e com as instituições do governo, mas a gente percebe que isso depende muito de uma vontade própria. E quando isso acontece, toda vez que isso acontece, normalmente isso reverte em benefícios para o processo pedagógico, porque acabam se constituindo projetos institucionais em parcerias com empresas, organizações sociais ou prefeituras, que permite com que a gente coloque os nossos estudantes ali numa condição de estagiários, bolsistas, e eles complementam muito o processo formativo e conseguem inclusive fazer um processo de permanência e êxito maior para esses estudantes que participam desses projetos, que se engajam nesses projetos. Agora, não é uma coisa que a gente monitora ou tenha assim, acompanhamento para e passo, não. Confesso a você que a gente tem alguns indicadores sistematizados numa plataforma de governança em números, que a gente tem, né? Depois eu passo o link para você, se você quiser conhecer, mas um acompanhamento sistemático, periódico, só mesmo aqueles que estão envolvidos nos indicadores do PDI. Fora isso, a gente está sempre, né, você sabe, envolvido numa agenda pesada da gestão, acaba não tendo perna para aprofundar tanto. Obrigado, Luciano. Só a última pergunta. Você falou aí em governança em números, né, ou indicadores, né? Eu tenho sempre essa curiosidade. Como é que vocês fazem uso dos indicadores acadêmicos, né, e administrativos para o planejamento do ano seguinte? Isso é realizado? Isso tem uma dinâmica aí diferente no Espírito Santo? Sim, Josué. Se você me permitir, eu abro aqui um compartilhamento de tela rapidamente, né, para ilustrar melhor o que a gente pretende, que a gente faz aqui. Bom, então, isso eu estou compartilhando aqui. Já está aí. Essa é a página inicial aqui do IFES. Quando a gente rola um pouquinho, você encontra nesse painel aqui o
link de governança em números. Clica aqui, ela abre uma pequena explicação do que é, o que a gente chama de plataforma GEM, e abre aqui as 5 abas, né, da nossa plataforma, os 5 painéis. A gente tem aqui a visão do ensino, da pesquisa e pós-graduação, da extensão e inovação, orçamento, administração e desenvolvimento institucional. Então, cada um desses banners aqui te leva para um conjunto de painéis com informações que você pode ir fazendo filtros e tirando informações. Então, por exemplo, vou abrir aqui a nossa plataforma do ensino. Aqui no ensino, ele abre um painel. A gente tem basicamente aqui a distribuição dos campi no estado, os grandes números aqui que vêm da plataforma Nilo Peçanha, mas eu consigo, com um clique, dizer para você quais são os grandes números do campus Nova Venécia, né? Clico novamente, ele refaz o filtro. Vou para o campus Guarapari e está lá o filtro do campus Guarapari. Posso filtrar por curso e ele vai ajustar os indicadores por curso. E quando eu mudo de uma aba para outra, ele traz filtros também, né? O filtro que você fez para a aba anterior, ele vem. Eu posso, por exemplo, aqui, estou trabalhando com o ano de 2019, mas eu posso aqui mudar para o ano de 2018 e atualizar o indicador. Mudo de aba e ele traz o ano. Então, ele facilita, com essa navegabilidade facilitada, ele facilita a visualização dos dados institucionais. O que a gente quer com isso, para ir ao ponto da sua pergunta? A gente quer dar mais controle social para os indicadores institucionais. Então, como é fácil navegar e como é fácil obter a informação, as pessoas usam mais e isso vai entrando nas rotinas dos processos de gestão em todas as áreas, né? Então, a gente vai tendo ganhos por conta dessa melhoria. Então, vou mostrar para você aqui, por exemplo, extensão e inovação. Aqui na extensão e inovação, eu tenho o painel que analisa a extensão, o painel que analisa o processo de certificação, né? São 496 ações de extensão, em torno de 13 mil pessoas certificadas. Um público-alvo de 46,41 pessoas por curso ou por evento. E você tem indicadores aqui que não estão na plataforma Nilo Peçanha, percebe? Que a gente criou, né? 20 é o número de público por prestação de serviço. Então, a gente também monitora as prestações de serviço. Você divide essa atuação por área temática, você consegue saber o que é extensão, o que é curso, o que é projeto, o que é programa. Consegue, inclusive, aqui ranquear por certificado por campus. Vamos lá na extensão, a gente consegue dizer para você volume de captação de recursos, né, extra-orçamentário, em torno de 13 milhões captados no ano de 2019. Acho que 2020, não sei se está atualizado. Está atualizado. Aumentou para 20 milhões em 2020. Distribuindo por campos, você consegue saber quem está captando, quem não está, o que é recurso externo, o que é do IFES, né? Em torno de bolsistas, você consegue também um detalhamento dos bolsistas. E assim você vai, com transparência e controle social, engajando mais as pessoas no processo de se familiarizar com os indicadores e de usar os indicadores até como argumento para convencer a gestão de que aquele projeto é necessário naquele determinado momento. É impressionante. As pessoas usam essa ferramenta para justificar as ações que elas queiram que a gestão priorize. E tendo cabimento, é claro que a gestão vai priorizar. É mais ou menos por aí. Perfeito, Luciano. Sabe que a gente sempre, acho que você também é partidário daquela frase, né? A gente não consegue melhorar aquilo que não consegue medir, né? Então, os indicadores, você ter realmente a medição dos principais indicadores de acompanhamento é uma forma também de você se preparar bem para priorizar e fazer planejamento dos anos seguintes, né? Acho que é por aí mesmo. Luciano, não vou tomar muito seu tempo nessa primeira conversa aqui, não. Eu só gostaria de agradecer aqui em nome da equipe do professor Gariba e desejar muito sucesso aí nesse mandato que se inicia do professor Jadir aí, né, esse novo mandato. E tuas considerações finais e, obviamente, fica sempre o convite
né, para a gente manter esse diálogo sempre frequente. A gente tem algumas áreas que a gente está mais avançado e outras menos avançado, mas eu acho que como rede a gente só ganha, né, com essa partilhar e esse compartilhamento de boas experiências, tá? Muito obrigado mais uma vez, fica aí tuas considerações finais. Só agradecer, né, e reiterar aqui a minha admiração pelo IFSC, né, instituição que eu respeito, admiro e me espelho, né, consigo inclusive disseminar isso aqui na gestão, né, a importância que o Instituto Federal de Santa Catarina tem para a rede federal, a alegria que nós estamos com o efetivo início do mandato do professor Gariba, né, depois de um processo difícil, truncado. Então, assim, o enfraquecimento do Instituto enfraquece a rede federal como um todo. Agora que o Instituto retoma o processo democrático normal, a gente também se sente fortalecido enquanto rede federal. Então, eu desejo muito sucesso a vocês podem contar com o IFES para o que der e vier, assim como a gente sabe que pode contar com vocês. Vamos juntos, a caminhada é longa e cada vez melhor que a gente fizer, quem vai se beneficiar é o nosso povo. Então, para eles é que a gente tem que fazer tudo, né, e trabalhar todos os dias mais e mais para melhorar a qualidade desse serviço que é tão importante para a sociedade brasileira. Querido, obrigado, é uma satisfação muito grande estar sempre com você. Obrigado, professor Luciano. Fique bem, fique com saúde aí no Espírito Santo aí, tá bom? Obrigado.